Eu comecei a trabalhar com jornalismo impresso, por volta de 1968, na organização Carlos Ribeiro de Jornais, que era o Santana Ribeiro, jornalista que veio do Pará para aqui para Cambé, começou a fazer o jornal Cambé Notícias, que existe até hoje. E a gente fazia o jornal através da composição manual, ou seja, tipográfica, os tipos móveis. A gente pegava letra por letra, ia pondo no componidor, conforme a largura das colunas, e depois montava numa mesa, montava numa chapa lá, numa rama, uma bandeja, montava, fazia a paginação do jornal. Da paginação ia para a impressora e imprimia tipo impressora plana, folha por folha, manualmente, semi-automática, porque o impressor colocava a folha e não precisava pegar do outro lado, ela ia sozinha para o outro lado. Depois desse mesmo jornal, mais tarde eu vinha trabalhar nele, ele já possuía uma máquina linotipo. Só que mesmo antes, quando eu trabalhava nesse jornal que era em processo tipográfico, já existiam outros jornais que atuavam com a linotipo. Aí aquele jornal também passou a ter linotipo, e o jornal era feito com a linotipo, ou seja, a gente não precisava mais ficar compondo letra por letra. A máquina é que fazia as letras da seguinte forma, era por linhas. Era em chumbo ainda, mas era moldado no chumbo. O chumbo era derretido numa caldeira, líquido quente, aí a máquina pegava os moldes que ela tinha e automaticamente ela levava lá e fundia, e saía o chumbo. Aí a gente fazia o mesmo processo do tipográfico, montava as páginas no chumbo, igualzinho, e as fotografias eram feitas através do clichê, que a foto era estampada numa chapa de zinco, metal, de zinco, ou de plástico, e aí colava numa tábua para ficar da altura do tipo para poder imprimir na máquina rotoplana. Daí, cabe dizer o seguinte, que quando passou a existir o processo através da linotipo, os grandes jornais faziam no linotipo e imprimiam na rotoplana, que eram as máquinas que utilizavam o papel em rolo, e já saía de uma vez várias páginas. E mesmo quando já tinha o linotipo em alguns jornais, outros jornais já estavam utilizando a offset. Foi quando eu, pessoalmente, por volta de 1971, mais ou menos, 72, passei a trabalhar também no sistema offset. Eu era diagramador, aliás, eu era do Pestap, ou seja, paginador, Pestap. A gente obtinha os textos, a gente obtinha ele através de papel, revelado fotograficamente por uma máquina nova da offset, né? E a gente pegava aquele papel e paginava da seguinte forma. A paginação ou Pestap, em inglês chamava Pestap. A gente paginava no papel, colava. E também os fios a gente fazia com caneta especial. E as fotos eram feitas através do fotolito. Fotografava a foto em papel e transformava em fotolito, e depois toda a página era transformada em fotolito também,
e eles juntavam a página do jornal, uma página feita no papel, e fotografavam e depois colocavam a foto também junto. Formavam o fotolito e gravavam a chapa de metal e que ia para o offset. Essa foi a terceira fase que eu vivenciei. Na atual fase, que seria a minha quarta fase, que é o processo, vamos chamar de digital, onde aquilo tudo que a gente fazia, que ocupava um monte de gente, mexia com chumbo quente, chumbo frio, mexia com a tinta, sujava a mão, hoje eu sento aqui, ó, eu faço o jornal. Eu tenho condição de fazer o jornal. Eu posso fazer um jornal sozinho. Eu posso ir ali na rua, fazer uma reportagem, trazer ela aqui, e aqui eu monto tudo aqui e faço um PDF e mando para a gráfica para ser impresso através da internet. E hoje tem muita gente fazendo isso, mas não desconhece todo o fundamento que vem por trás disso. Que hoje o jornal é dividido em colunas ainda, mas é uma coisa que começou lá atrás, feita à mão, hoje feito no computador. A minha vivência em jornalismo foi praticamente totalmente só em cima de jornalismo impresso. Eu desconheço, não é que desconheço, eu posso atuar também no rádio, na televisão e tal, né? Mas a gente tem ficado só no jornalismo impresso. E eu acho que a importância do jornal impresso ainda é muito grande. Por quê? Porque o jornal impresso ainda é o que traz mais credibilidade para a notícia. Porque através dele é que a pessoa realmente parece que acreditar que aquilo aconteceu. Porque às vezes na internet hoje tem muita notícia, muita fonte, muita informação, mas não tem um filtro. Entendeu? Ali todo mundo põe o que quer, tal. É importante, é bom, né? Democratiza, mas também até que banaliza. E o jornal impresso ainda mantém a sua pose, né? Ele tem ainda a sua posição. E a diferença também na comunicação com o público é que o jornal impresso, ele é distribuído gratuitamente, a maioria dos jornais, e ele chega na mão da pessoa que acessa a internet e que não acessa a internet. Então, se a pessoa não acessa a internet, ele pode vir acessar através do jornal impresso. E se bem que através da internet também ele pode tomar conhecimento de um jornal impresso. Mas o mesmo frequentador da internet frequenta também o jornal impresso, ou seja, acessa ele. Mas nem sempre a pessoa que frequenta o jornal impresso frequenta a internet. Tem pessoas que ainda não usam a internet. E talvez nem vai usar. E dizem que tem a polêmica sobre o fim do jornal impresso ou não. Eu acho que o jornal impresso ainda tem uma vida longa pela frente. Porque, pelo que a gente entende, que a gente está vendo aí, não vai acabar tão cedo. Embora alguns até apostem, até torcem para que isso aconteça. Mas eu acho que não, por causa como o livro, né? Apesar que hoje em dia, livro tem caído bastante a leitura de livro. Por causa da internet também. Mas tem muita gente que não abre mão do livro.
Agora o jornal, além de ter gente que não abre mão, ainda ele é uma leitura, ele é um veículo que, como eu falei, muita gente acaba recebendo ele. A pessoa estando com ele na mão, ela vai dar uma folhada. É mais presencial. Mantém uma coisa física, né? A pessoa tem que pegar o jornal na mão para ler. E isso, do ponto de vista até para a saúde da pessoa, é bom, né?